Pessoal, continuando aí sobre campo elétrico, né, a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre as linhas de força do campo elétrico, coisa bem simples, e depois sobre campo elétrico uniforme. Então vamos lá? Olha só, as linhas de força, como eu disse agora há pouco, elas são vetores, né, são linhas, segmentos de reta, para indicar a direção e o sentido do campo elétrico. Né? Como eu disse para vocês agora há pouco, em outra aula, se a carga geradora do campo é uma carga positiva, essas linhas de força elas apontarão de dentro para fora, né? O sentido delas será indicado para fora. Isso é para indicar para a gente como esse campo elétrico ele atua, né? Qual é a intensidade desse campo elétrico, qual é a direção e qual é o sentido. Então observe que cargas positivas elas criam campo elétrico de afastamento, ou seja, as linhas de força apontam de dentro para fora. Já se for negativa, isso ocorre de forma contrária. Elas vão apontar de fora para dentro. Nós dizemos que o campo elétrico é de aproximação, ok? Olha só essa imagem, como ela representa bem essas linhas de força. Vocês estão percebendo aqui que essa carga positiva ela está gerando um campo elétrico de afastamento, ao sentido das setas estão de dentro para fora. Enquanto que a carga de azul aqui, que é a carga negativa, elas estão com a linha de força apontando de fora para dentro. Né? Quanto mais linhas de forças estiver na representação do campo elétrico, significa que mais intenso é esse campo elétrico, ou seja, o seu módulo apresenta um valor ainda maior, certo? Então a representação importante é a questão mais conceitual para a gente lembrar aí e entender como representar essas linhas de força, tá bom? Aproveitando aí o estudo das linhas de força, a gente vai falar então do campo elétrico uniforme. O que vem a ser o campo elétrico uniforme? A gente pode pensar aqui a partir da etimologia da palavra uniforme, né, da ideia de que de única forma, né? Quando vocês estudam o movimento uniforme lá em cinemática, no primeiro ano, vocês devem lembrar que o movimento uniforme é um movimento em que a velocidade é constante. O móvel ele mantém sempre a mesma velocidade. Então essa palavra uniforme ela dá a ideia de constante, de algo que é constante aqui. Então o campo elétrico uniforme é um campo elétrico constante. Esse campo elétrico ele ocorre sempre quando nós tivermos duas placas eletrizadas dispostas paralelamente uma à outra e eletrizadas com cargas de sinais contrários, como essa figura representa aqui agora. Olha só, eu tenho aqui à esquerda uma placa eletrizada com cargas positivas e à direita uma carga eletrizada com cargas negativas. Entre essas cargas, entre essas placas, haverá um campo elétrico. Se a gente lembrar que a carga positiva gera um campo de afastamento, eu vou lembrar que dessa placa, então, sairão setas, né? As setas elas apontarão assim, ó, dela, da positiva para fora. Ao passo que a carga negativa gera campo elétrico de aproximação. Então, as cargas as setas vão se aproximar da placa negativa. Olha só, como é que a gente vai representar. Então, aí, o que eu estou mostrando para vocês, destacando alguns pontos, para vocês perceberem aqui. Nesse ponto A, o campo elétrico está representado de azul, nesse ponto B, nesse ponto C e nesse ponto D. Eu tenho aí 4 pontos representados. Em cada ponto desse, eu destaquei o campo elétrico representado de azul. Em cada um desses pontos, o campo elétrico é exatamente o mesmo, pois o módulo do campo elétrico uniforme é constante. Está aqui o céu. Né? Campo elétrico uniforme é sempre constante, beleza? Então, no interior dessas placas haverá um campo elétrico uniforme. O que eu preciso lembrar? A intensidade é a mesma, ele é constante. Dessa forma, eu trouxe aqui uma questão, essa questão é retirada até do livro
de vocês aí, né, a questão do livro Conexões com a Física, né, de Walter Spinelli, e ela diz o seguinte: a figura a seguir representa a situação de um campo elétrico de intensidade 5 vezes 10 a oitava newton por coulomb, existente entre duas placas paralelas, eletrizadas e separadas por uma distância de 8 milímetros. Uma partícula de massa 4 vezes 10 a menos 15 quilogramas, eletrizada com carga elétrica mais 2,4 vezes 10 a menos 18 coulomb, é abandonada em repouso nas proximidades da placa positiva. Calcule a intensidade da letra A, força elétrica aplicada, e letra B, a aceleração adquirida pela partícula. Veja só, pessoal, queremos primeiramente a força. Onde está essa partícula? Ela está aqui, ó, nesse ponto, exatamente ali, ó, onde eu destaquei de verde. Observe que essa partícula ela vai sofrer a ação de uma força, né? Ela é uma partícula com carga positiva. Vamos entender primeiramente aqui todo o contexto. É uma partícula que está com carga positiva. Esse sinal positivo não tem a ver com a placa lá de cima, não, viu, Dado? Tem a ver com a carguinha de verde. Ela é positiva. Sendo assim, pessoal, a gente já sabe que haverá uma força nela, uma força que vai direcionar essa partícula para baixo, né? Então a gente vai ter aí essa força direcionando a partícula aí para baixo. Então vamos ver como é que vai ficar essa força. Letra A, vamos colocar aqui, letra A. Queremos saber a força elétrica que a partícula fica sujeita. Como obter essa força elétrica? Vejam só que nós temos aqui o campo elétrico, que é 5 vezes 10 a oitava newton por coulomb. E nós temos também aqui a carga elétrica, ó, que é 2,4 vezes 10 a menos 8, mais 2,4. Não preciso colocar o sinal de mais ali, não. Bom, lembrando que eu mostrei para vocês agora há pouco aquela forma, ó, F é igual a F dividido por Q, a formulazinha do campo elétrico, e fazendo aqui meio pelos extremos, eu posso calcular a força. Força é igual a E vezes Q. Tá bom? Então vamos calcular essa força? Quem é a força? É 5 vezes 10 a oitava vezes Q, que é 2,4 vezes 10 a menos 8. Olha só, vamos multiplicar isso aqui? Então vai ficar 5 vezes 2,4. Você vai multiplicar assim, ó, 5 vezes 2,4. 5 vezes 2,4 dá 12. E 10 a oitava vezes 10 a menos 18. É menos 18 ali, eu coloquei 8 aqui, viu, gente? Menos 18. Vai ficar o quê? Conserva a base 10 e somos expoentes. 8 menos 18. 8 menos 18 vai dar aí menos 10. Né? Colocando em notação científica, eu não posso deixar 12 aqui. Eu tenho que colocar 1,2. Vai ficar 1,2. Como eu desloquei a vírgula uma casa para a esquerda, eu vou aumentar uma unidade no expoente. Então, menos 10 aumentando 1, vai ficar menos 10 mais 1. Menos 10 mais 1 é menos 9. Então, nós já temos aqui a letra A. A força é 1,2 vezes 10 a menos 9 newtons. Letra A está respondida aí, perfeito? Bom, vamos agora para o cálculo da letra B. Vamos calcular aqui a letra B, ok? Vamos aí, vem, vamos nessa. Então, aqui, para obter na letra B a aceleração adquirida, como eu vou fazer isso? Vejam só. Todo corpo sujeito à ação de forças, ele vai adquirir uma aceleração. Né? Isso quem nos diz é a segunda lei de Newton. Lembra que força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Então, dessa forma, nós podemos obter a aceleração adquirida por essa partícula. Basta, primeiramente, nós identificarmos
qual é a força resultante que atua sobre ela. Vejam só, nessa partícula, nós temos a força F, e como a partícula ela é positiva e a placa onde ela está próxima também é positiva, essa partícula será repelida, ou seja, ela sofrerá uma força de repulsão, sendo que então essa força F, que nós calculamos aqui, que deu 1,2, ela está apontando para baixo, beleza? Além da força F, a partícula, como ela está suspensa, ela está no espaço ali, né? Além dessa força F, sobre ela vai atuar também uma força peso, que direciona essa partícula para baixo. Então, como as duas forças, tanto a força F, que eu destaquei aqui de azul, e a força peso de verde, estão apontando para baixo, a força resultante, essa força resultante aqui, ó, será dada pela força F mais a força peso, que será igual massa vezes a aceleração. Acontece aqui, pessoal, que nesse caso, a força peso ela vai ser dada, devido que a massa é extremamente pequena, essa força peso ela vai ser muito menor do que a força resultante. É um valor praticamente desprezível. Então, a gente pode desprezar essa força peso. Em outras situações não faríamos isso, a gente deveria somar a força F com a força peso, mas por ser desprezível, a gente vai considerar apenas a força F aqui. Então, eu vou considerar essa força peso aqui, sendo desprezível, eu considero ela praticamente zero, ela praticamente nula, beleza? Então, vou considerar apenas, nesse caso, apenas a força F. Lembrando que em outras situações eu deveria somar esses valores. Vou considerar aqui, então, vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 9, só a força F, igual a massa, que nós temos aqui também a massa de 4 vezes 10 a menos 5, menos 5 não, menos 15, vezes A. E A é a nossa aceleração. Então, como vai ficar isso aqui? Eu vou isolar o A, vai ficar A igual. Quem está com a letra passa dividindo. Quem está com a incógnita, então vai ficar aqui 1,2 vezes 10 a menos 9 dividido por 4 vezes 10 a menos 15. Olha só. Vamos dividir isso aqui. Vou pegar uma cor diferente aqui para dar um destaque, porque aqui está ficando meio embolado, né, pessoal? Vai ficar o seguinte, ó. Dividindo 1,2 por 4 dá 0,3 vezes 10. Conserva essa vírgula ali, deixou o número parecendo um 9, né, gente? Deixa eu apagar essa vírgula aqui. E aí, não melhorou assim também não, né, professor? Vamos colocar outra aqui, ó. 0,3. Vou apagar isso aqui tudo, peraí. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Vai ficar assim. A igual 1,2 dividido por 4 dá 0,3 vezes 10 elevado a menos 9 menos 15 vai ficar menos 9 mais 15. Menos 9 mais 15 é 6. Bom, gente, eu não posso deixar esse número ali 0,3, eu tenho que colocar 3. Para compensar isso, eu estou deslocando a vírgula para a direita. Para a direita, eu desloquei uma casa para a direita, eu diminuo uma unidade no expoente. Era 5, vai ficar, era 6, vai ficar 5. Então, A igual 3 vezes 10 a quinta metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta aí, beleza? Espero que tenha ficado claro. Para ajudar vocês, procurem outros exercícios, façam mais questões. No livro de vocês, as questões que já estão resolvidas, né? Analisem, elas vão ajudar a resolver. E a gente se encontra na próxima aula. Valeu, um abraço.